Bom dia, a paz do Senhor para todos, meus amados irmãos e irmãs. Estou aqui nesse momento trazendo mais uma vez a reflexão da palavra do Senhor para a vida de vocês, de acordo sempre com aquilo que o Senhor ele ministra no meu coração, né? E essa semana já findando o mês de fevereiro, iniciando o mês de março, né? O Senhor ele trouxe ao meu coração uma reflexão, né, baseada em que está lá na palavra de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, né? Vou procurar ser breve o máximo possível para que o vídeo não fique tão longo e para que assim os amados possam compreender aquilo que Deus quer falar para a vida de cada um, assim como eu entendi o que Deus tinha para falar ao meu coração. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, diz assim: Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Mais uma vez eu vou ler para que vocês possam entender, né? Eu acho que eu gaguejei um pouquinho. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Bendita seja a palavra do Senhor, né, nas nossas vidas. Todos os momentos em que podemos e temos a oportunidade de ouvir. Amados, o Senhor me trouxe essa reflexão baseada nessa palavra, de acordo com o acontecimento que aconteceu na minha vida essa semana. Então, assim, de alguma forma, eu tenho um pequeno testemunho para dar a vocês. Eu estava aqui na casa da minha sogra, estou passando os tempos aqui na casa dela, e eu estava sentada aqui no quintal, do lado de fora, de tarde, já acho que beirando umas 3h30 para 4 horas, e fiquei olhando para o céu e pensando um pouco na minha vida, analisando, né, alguns acontecimentos da minha vida, como eu sempre faço. Para quem já vê os meus vídeos, né, e sempre acompanha, né, algumas reflexões que eu coloco no YouTube, ou às vezes coloco nos stories do Instagram, sabe que sempre é uma coisa muito rara, mas quando eu apareço é porque Deus ele falou fortemente ao meu coração com algum acontecimento na minha vida. E aí eu refletindo na minha vida, parei e pensei, meu Deus, o inimigo tem investido tanto, me setado tanto para que eu me desvie dos teus caminhos, né? Porque a minha vida não tem sido fácil, a minha vida para ser cristã, para permanecer firme em Deus, não tem sido fácil. E o inimigo ele tem me setado tanto, Deus, para que eu desista, para que eu me afaste, para que eu pare de ler a Bíblia, para que eu pare de me esforçar, para que eu pare de dar o máximo que eu posso para agradar o Senhor, para que eu pare de orar, para que eu não tenha essa responsabilidade. Porque no mundo, o inimigo tem me setado dessa forma, irmãos. Que o mundo, viver de acordo com o mundo, de acordo com a vida e de acordo com o que o inimigo se agrada, vai ser melhor do que a vida que eu tenho levado. Uma vida de esforço, uma vida de, sabe, de buscar todos os dias me avaliar, né? Olhar para dentro de mim, olhar para o meu interior, para o meu exterior e ver o que é que eu tenho feito de errado e o que é que eu tenho feito que tem agradado ao Senhor e o que tem desagradado a Deus. E ele tem me setado, e eu falando para Deus assim, né, no meu coração, Senhor, o inimigo tem me setado tanto, mas Senhor, eu agradeço por estar podendo ter a oportunidade de não aceitar e não me render às setas que o inimigo ele tem lançado sobre mim para que eu desista, para que eu me afaste, para que eu viva de acordo com o mundo, né? De acordo, o que é a gente viver de acordo com o mundo? É a gente não orar,
não se preocupar em orar, não se preocupar em ter um devocional com o Senhor, não se preocupar em ter um relacionamento. É o que define tudo. Não se preocupar em ter um relacionamento com Deus. Isso é viver de acordo com o mundo. É a gente viver de acordo com a nossa vontade, né? A gente faz o que a gente quer, o que a gente acha que não tem mal nenhum, é o que a gente beber, é fumar, é usar drogas, é viver no mundo da prostituição sem se preocupar se Deus está se importando com isso, se Deus está se agradando com isso, se isso está entristecendo o coração de Deus. Às vezes a gente tem consciência de que é pecado, mas a gente quer continuar ali fazendo aquilo errado, entendeu? Então, assim, não estou aqui para julgar ninguém. Não estou. Eu só estou vindo aqui trazer uma reflexão para a vida de cada um de vocês, através da própria palavra do Senhor Jesus. Que foi o que ele ministrou em mim. É a forma como Deus ele me incomoda com aquilo, da forma como ele age na minha vida. E aí eu não me contenho em mim, eu tenho que compartilhar isso, né? Não posso reter somente isso para a minha vida. Eu tenho que compartilhar isso para a vida de outras pessoas, para que pessoas que estejam no mundo, para que evangélicos que estão pretendendo se desviar porque as lutas têm sido grandes e parece que só você está passando por aquilo, sejam fortalecidos na graça do Senhor, tenham a sua esperança renovada, sua fé renovada, através da palavra de Deus. Não é por mim, não é pelo que eu falo, mas por aquilo que o Espírito Santo de Deus ele me usa, através da sua própria palavra. Então, amados, eu fiquei ali pensando, oh meu Deus, mas eu te agradeço, Pai, por eu não me render, porque Senhor, eu falando com Deus, porque Senhor, para onde iria eu? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde, meu Deus, que eu já experimentei do mundo, Senhor. E eu vi que isso não modificou para melhor a minha vida. Não me trouxe alegrias, não me trouxe regozijo, não me trouxe felicidade. Eu não encontrei paz. Eu não era feliz quando eu experimentei as coisas deste mundo. A bebida, né? Ter vários ficantes, namorados, ficar com um aqui hoje sem compromisso, outro ali amanhã, sabendo que tudo isso ia de contra o que Deus ele queria para minha vida. E eu estava ali no mundo e eu fazia todas essas coisas, sabendo que Deus ele me chamou, me escolheu no ventre da minha mãe com outro propósito, né? Porque se hoje eu vivo até hoje e se eu nasci, mesmo eu tendo o caráter que eu tenho, tendo a personalidade que eu tenho, tendo os meus erros, as minhas falhas, é porque o propósito que Deus ele tem na minha vida é grande, né? Muitas vezes eu já me questionei na minha vida, né, de querer entender o porquê que Deus ele me permitia permanecer viva, sendo que eu já cometi tantos erros, tantas falhas, coisas que desagradam a Ele, que fazem com que Ele se entristeça. Mas aí o Senhor sempre ele me fazia olhar para de onde Ele me tirou, o amor, a graça dele na minha vida, né? Por quê, Senhor? Para quê? Com que propósito? Mas mesmo assim o Senhor continua me amando, vindo com a graça dele, me mostrando que eu não tenho que entender, perguntar ou questionar por que eu estou nesse mundo, por que o Senhor me escolheu, porque o que importa é o que Ele tem comigo, o que Ele quer, o que Ele vai fazer da minha vida. Porque nós não vamos viver os planos de Deus lutando, guerreando para sermos de acordo com o que agrada a Ele e sozinhos. Ele vai estar sempre ali, meus amados, meus irmãos, para nos ajudar, para nos sustentar. Deus, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. As lutas que nós temos passado, que nós temos enfrentado, o Senhor, Ele está conosco, nos vendo, nos olhando, nos contemplando, ainda que em silêncio. Então, amados, eu ali falando com Deus, e eu falei, oh meu Deus, eu me lembrei de um louvor de Gabriela Rocha,
que fala sobre isso. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu dos céus, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. E aí eu me recordei naquele momento ali do louvor e eu falei, onde é que tá? No momento eu tinha me esquecido, onde é que estava essa passagem que dizia? Aí eu fui pro Google, fui pesquisar lá, fui procurar, e aí abri minha Bíblia, e encontrei João capítulo 6, versículo 68, onde Pedro, ele mais uma vez, ele reafirma, ele confirma quem Jesus é, o valor que Jesus tinha, tanto pelo menos para a vida dele, né? A forma como ele interpretava o que Jesus significava para ele, né? E aí eu fui ler um pouquinho antes, né, desse versículo 68, e aí Jesus, ele tinha pregado, né, aqui aos fariseus, né, falando, né, que ele era o pão da vida. Jesus, ele fala aos judeus, né? Aqui no versículo 41 fala assim, Jesus fala aos judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque Jesus havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Exatamente como fala nessa canção, que eu tenho certeza que a Gabriela Rocha, ela deve ter buscado inspiração dentro da própria palavra, quando ela fez essa canção. E, gente, essa confirmação de Pedro é algo assim muito claro, óbvio, né? Porque se a gente olhar para as nossas vidas, gente, para onde nós vamos? Para quem é evangélico e busca até não ter essa responsabilidade com as coisas de Deus, porque é muita luta, é muito árduo, é muito estreito, como muitos pentecostais falam, e realmente a própria palavra, ela fala, né, que a porta que leva, que conduz aos céus e, né, que leva ao caminho do Senhor, ela é estreita e apertada, na realidade. O caminho que conduz à perdição é um caminho largo, fácil, né? A vida com Deus. O próprio Jesus, ele nos relata que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas que nós nos alegrássemos, tivéssemos um ânimo renovado, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, sendo o próprio Cristo, vivendo nesse mundo que desde aqueles tempos já não era fácil, né? O povo era muito corrompido por tipos de idolatrias, por perversões, por muitas coisas abomináveis para Deus. Imagine no tempo de hoje, por que nós não vamos conseguir vencer, né? Enfrentar dia após dia ali, vencer cada dia da nossa vida, se Ele está conosco. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos fortalecer, para nos renovar, para nos abraçar nos momentos em que mais dói a gente passar por certas situações, frustrações com amizades, decepções com as pessoas. Então, meus amados, minhas amadas, o que eu trago para vocês para que nós possamos, mais uma vez, como eu sempre falo, parece até clichê da minha fala, Nilton sempre fala isso, que nós devemos avaliar a nossa vida, mas gente, é a realidade. Nós precisamos. E não é, porque só acontece na tua vida, quer dizer que tem que ser comigo também. Não, Deus, ele age na tua vida, meu amado, minha amada,
de uma forma diferente do que ele age na minha. Mas a mensagem que ele traz na palavra dele, ele fala da mesma forma para todas as pessoas. Eu tenho certeza que essa confirmação de Pedro aqui, ela é universal, é para todas as vidas, é para todas as pessoas entenderem que se você experimentar do mundo em algum momento, você vai ter a confirmação em algum momento aqui do que Pedro falou. Que valor tem eu ir para o mundo? Oh, meu Deus, eu já experimentei de Cristo, do melhor da vida, para onde eu tenho que ir? Que caminho é esse que eu estou servindo? E se você já experimentou de Deus e você vai para o mundo, você vai ter essa percepção, essa convicção de que isso aqui realmente é real, é verdadeiro, faz sentido. Se você está sendo evangélico e em algum momento você passa por essa lembrança de algum passado seu, você, para todas as pessoas que se converteram, mas que antes, né, viveram no mundo, né, e em algum momento passam como eu estou passando, por um inimigo vir setar, porque ele não desiste de nos setar, de investir, de andar em derredor ali, nos cercando, com todas as suas investidas e seus planos malignos possíveis, para que nós nos afastemos dos caminhos do Senhor. Então, assim, meus amados, se vice-versa, independente da situação, se você, sendo evangélico, você sai dos caminhos do Senhor e vai para o mundo, você vai ter essa percepção, que de acordo com o que você experimentou de Deus e você se comparar com o que você está vivendo no mundo, não tem valor, não dá para comparar. Não dá para a gente comparar, porque Cristo, a vida com Deus pode até ser árdua, pode até ser difícil de seguir em frente, mas quando a gente se apega com Ele, a gente busca a força nele mesmo todos os dias, a gente se torna mais forte, a gente consegue vencer, gente. Não vai ser difícil o tempo inteiro, toda hora, todo momento, né? Tudo nessa vida passa. Vai ter seus momentos que essa tempestade vai passar. Essa aflição, essa luta, essa tribulação vai passar, não vai ser eterna nas nossas vidas. Então, independente da situação em que você está vivendo, se você era evangélico e você se desviou, Deus ele vai trazer a sua consciência em algum momento, o vazio que você vai precisar sentir para você entender os propósitos de Deus para a sua vida, que não é lá, não é aí onde você está que o Senhor te quer, porque o plano que Ele te chamou, o plano que Ele tem na tua vida, os propósitos não são estes. Você é um escolhido, você tem um chamado do Senhor na tua vida. Deus ele te escolheu para que você venha a ser aquilo que Ele planejou. E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, meus amados. Aleluia. Glória a Deus. Porque não adianta o que a gente faça. Nós não podemos mudar os planos que Ele tem nas nossas vidas, né? As promessas de Deus, Ele vai cumprir na nossa vida, independente que a gente se desvie dos caminhos dEle. Independente de que você diga que você não quer mais servir a Cristo, mas Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele sabe porque Ele investiu em você. Tão caro, né? Então, se você era evangélico e você se desviou, e aí é uma coisa que Deus, no momento certo, Ele vai fazer você compreender o que você precisa compreender dos planos dele para a tua vida. Vai ser uma coisa sua e do Espírito Santo. Se você é evangélico como eu e você está sendo atribulado, está sendo setado pelo inimigo o tempo inteiro, está passando por tentações, provações, lutas, dificuldades, você fala, meu Deus, eu não mereço isso, eu não posso estar passando por isso, eu sirvo a Deus, eu vivo para Deus. Então temos que avaliar a nossa vida para ver o porquê que aquilo está acontecendo. Qual é o propósito de Deus de permitir que aquilo aconteça nas nossas vidas, nós sendo cristãos,
Será que é por causa de algum erro que nós cometemos? Será que é algo que a gente precisa mudar? Não, deve ser porque Deus quer trabalhar no meu caráter. Pode ser porque Deus quer trabalhar no seu caráter, te moldar, te fazer como barro, como vaso de barro nas mãos dele, para ele te moldar segundo a vontade dele. Então, amados, amadas, em nome de Jesus, abramos os nossos olhos para olhar para nós mesmos. Não olhe para o outro, não julgue o outro. Olhe como o Senhor falou para dentro da palavra dele. Olhe para dentro de nós mesmos, para as nossas atitudes. Né? Vamos abrir os nossos olhos e falar, poxa, como é que está a minha vida? Será que eu tenho agradado ao Senhor? Busque o discernimento no próprio Deus, amados. Busque a sabedoria do alto, do Espírito Santo. Ele está aí, de braços abertos, disposto. A palavra do Senhor fala que se alguém precisa de sabedoria, que busque, que peça. Então, que nós possamos, sim, nos avaliar. Sim, olhar para dentro de nós e pensar o que é que tem valor na nossa vida. Eu não quero uma vida de compromisso com Deus, porque aí eu vou ter, se fosse evangélica, eu vou ter que orar, vou ter que ficar lendo Bíblia. Ler Bíblia é chato, não é atrativo, não é uma coisa que eu vou ficar feliz de estar fazendo isso. Eu vou ver coisas ali que eu não quero ouvir, verdades que eu não quero escutar. Ficar ali de joelho orando, tem que orar toda hora, porque muitas pessoas às vezes pensam assim. E para a gente ser evangélico, a gente tem que viver uma vida ali de martírio, de sacrifício. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Isso é religiosidade, né? A vida com Cristo é simples. Porque quando a gente aprende a buscar sempre o discernimento, buscar sempre saber de Deus qual é a vontade dele para as nossas vidas, tudo se torna mais leve. A palavra de Deus diz que o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Então, por que nós temos que achar que nós temos que carregar tanto peso, tem que ser aquele negócio, aquela luta, aquela dificuldade? Não precisa que nós encaremos dessa forma, meus irmãos, meus amados. Então, assim, eu trago essa reflexão em nome de Jesus e desejo que vocês entendam tudo que eu falei aqui, tudo que foi ministrado através dessa palavra, né? Jesus, ele é o pão da vida, ele é o alimento necessário para o nosso espírito, para a nossa alma. Jesus, ele é a nossa força. Se você está cansado, abatido, o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu sustento. Tem passado por dificuldades, por lutas financeiras, o Senhor é aquele que cuida, o Deus de provisão, Deus de providência, de sustento. Clame ao Senhor, porque Ele está com os ouvidos dele não estão tampados, que não possa nos ouvir, nem suas mãos encolhidas, que não possa nos abençoar. Precisamos buscar ser sinceros com Deus. Ser sinceros, abrir, realmente rasgar o nosso coração diante dele, para que ele possa agir de acordo com o que ele tem, de acordo com o que é a vontade dele para a vida de cada um de nós, meus amados, minhas amadas. E essa palavra que eu deixo. Para onde iremos nós? Pois só Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o único Salvador, é quem tem as palavras de vida eterna. É quem tem a paz que você precisa. É quem tem a alegria que você busca, que às vezes você não encontra nesse mundo. Você procura numa coisa, você procura no outro, você procura na prosperidade, mas isso não te preenche. É o Senhor Jesus quem te preenche. É Ele que te ama com todo o amor do mundo, independente de como você seja, das tuas atitudes, dos teus atos, das tuas práticas. Então, olhemos para nós mesmos, para dentro de nós,
e perguntemos ao Senhor, né? Para onde eu iria, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, ai de mim, o que é que eu preciso mudar dentro do meu coração, nas minhas atitudes, no meu falar, no meu ouvir, no meu sentimento, nas minhas práticas do dia a dia, com a minha família, com os irmãos da igreja, com as pessoas ao redor lá fora. O que é que eu preciso mudar, Deus? Me mostra, me revela, Senhor. O que é que eu preciso lançar por terra, abrir mão, gente, abrir mão de alguma coisa da nossa carne, da nossa vida não é fácil. Mas Deus, Ele nos ajuda diariamente, dia após dia. Ele está contigo, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. É simples, gente, a gente se pôr de joelho, ou em pé, ou deitada, e abrir a nossa boca e falar com o Senhor. Porque mesmo que a gente não escute de imediato uma resposta, o Senhor, no momento que Ele quiser, que apraz a vontade do coração dEle, Ele vai se revelar, Ele vai nos mostrar. E é isso que eu deixo para vocês nesta hora, neste dia. Que o Senhor possa abençoar, edificar, que essa palavra possa trazer vida